Qual o melhor dispositivo para monitoramento da sua recuperação? Garmin ou o Whoop, né? A pulseira inteligente que muita gente tem falado dela no mercado. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, o canal onde eu documento tudo sobre o meu uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para competições do Ironman. E hoje temos um assunto muito relevante, recuperação. Esse é um dos assuntos mais estudados recentemente no esporte, que obviamente impacta diretamente na performance. O que é mais interessante é que grande parte dos dispositivos atuais já tem essa funcionalidade embarcada, ou seja, você consegue monitorar dados relacionados à sua recuperação. O único ponto de atenção é que para isso você vai precisar utilizar o dispositivo 24 horas por 7, ou seja, todo santo dia, para dormir, para acordar, para tomar banho. Para tomar banho talvez eu tenha exagerado, mas pro restante você vai precisar utilizar sim, senão você não vai conseguir ter a coleta e o cálculo adequado sobre a sua recuperação. E por muito tempo eu utilizei esses dois dispositivos para fazer, esse monitoramento. Com isso eu entendi a acurácia, a forma de funcionamento e muito mais. Então nesse vídeo eu quero contar para vocês exatamente quais as principais diferenças de utilizar um ou outro dentro do seu dia a dia no esporte. Começando, a gente vai falar do modo de funcionamento do Garmin. Bom, vamos lá pessoal, para a gente entender como funciona o Garmin, a gente vai começar aqui pela sua nota de recuperação. Ela vai de 0 a 100, Nesse dia aqui eu estive com 87, ou seja, uma boa recuperação. Mas e como ele calcula isso na prática? Ele usa os seguintes fatores, tá? Ele vai usar a minha pontuação do sono, e por isso que é tão importante você utilizar o Garmin ou qualquer outro dispositivo para dormir, O sono acaba sendo uma das variáveis mais relevantes no cálculo de recovery. Ele vai analisar o seu VFC, ou seja, a variabilidade de frequência cardíaca. Quanto mais ela cair ao longo do tempo, pior é a sua adaptação e a sua recuperação. Então ele vai usar essa variabilidade como uma métrica relevante. A carga aguda do treino, ou seja, o quão forte foram os seus treinos. A constância do seu sono, se tem sido bom aí durante os últimos dias ou não. E por último, se você teve algum estresse recente, tá? Então ele vai analisar todos esses fatores e vai criar uma nota, de 0 a 100. Bem simples, bem interessante e bem direto, tá? Essa é a forma como o Garmin acaba trabalhando. Por outro lado, o Whoop funciona de maneira similar, mas tem algumas características adicionais que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Quando a gente vê o Whoop, a gente vê também essa pontuação aí de score. A diferença é que a gente tem aqui por percentual, Vai de 0 a 100%. Mas é um score da mesma forma que é no Garmin. Para calcular isso, ele vai usar principalmente 3 fatores, O seu HRV, que eu já mencionei anteriormente do que se trata, Então, variabilidade de frequência cardíaca. Aqui, por exemplo, ele está pontuando que aumentou o meu HRV, então isso é uma resposta boa do meu corpo e por isso minha recuperação ela está relativamente boa. A minha frequência cardíaca de descanso também ela diminuiu, e quanto mais ela diminuir, melhor também em relação a isso, porque isso impacta diretamente aqui também na minha recuperação. Ele também vai analisar o meu sono, Então se o meu sono teve uma qualidade, uma eficiência no geral, ele também vai usar essa pontuação para fazer o cálculo do meu recovery. Ele vai usar também a minha carga de treino, que no caso seria o strain, onde basicamente aqui ele calcula uma pontuação de 0 a 21 de todo o meu esforço cardiovascular do dia. Só que aí que tá, a principal diferença que a gente vai analisar aqui é que no Whoop, no aplicativo, você tem uma funcionalidade chamada Journal. Nessa funcionalidade você consegue imputar tudo de novidade que aconteceu no seu dia anterior. Então, por exemplo, hoje de manhã eu pontuei que a minha cachorra dormiu na cama. Isso vai impactar no meu sono, que vai impactar também na minha recuperação. Você tem um nível de granularidade da informação muito interessante. Um outro fator que eu coloco bastante é em relação à minha hidratação. Então eu sincronizo minha hidratação automática e eu consigo saber exatamente também o quanto que uma má hidratação impacta na minha recuperação. E os valores são significativos. Então todos os fatores que você quer adicionar no impacto do seu recovery, ao longo do tempo ele vai começar a te dar insights, ou seja, vai descobrir coisas dentro dos seus dados que vão além dessas métricas aqui. Eu diria que o Whoop ele é bem mais completo em relação à recuperação. Na verdade, na minha visão, o Garmin ele é um dispositivo excelente para atividades que também tem funcionalidades de recuperação. Por isso você consegue também ver as notas ali de forma bem interessante. Então o Garmin acaba sendo excelente para você iniciar um treinamento, e no decorrer do dia ver a sua recuperação. O Garmin inclusive tem uma outra métrica bem interessante da sua recuperação, que é o seu battery body, ou seja, a sua bateria do corpo. É uma métrica ainda adicional para você entender como é que está a sua energia durante aquele dia. Porém o Whoop ele é um dispositivo de recuperação que tem como funcionalidades adicionais essa parte de monitoramento das atividades, ou seja, ele usa na verdade como um apoio para calcular a recuperação, mas o foco total do Whoop é em relação à recuperação. Então por isso ele acaba sendo muito mais complexo
completo, ter uma usabilidade muito melhor nesse ponto e também ter uma assertividade mais interessante, porque ele calcula com base em vários fatores. Por isso, se você estava na dúvida e queria saber qual dispositivo comprar para analisar a sua recuperação, com certeza o Whoop vai ser o melhor dispositivo para você. Conclusão que a gente tem disso tudo é que cada dispositivo tem o seu foco, né? Como eu disse, o Garmin está muito focado nas atividades e o Whoop está muito focado na recuperação, então por isso ele acaba sendo muito melhor aí nesse aspecto. Inclusive, eu vou deixar outros vídeos aqui que falam mais sobre o Whoop, então se você quiser saber mais sobre o dispositivo, eu vou deixar aqui na tela e te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!